Então, desde quando você chora? Desde pequenininho. Desse tamanho assim? É. E sai água do olho? Sai. Então deve ser choro mesmo. Todo mundo sonha, todo mundo chora. Todo mundo já viu alguém que ama ir embora. Todo mundo sofre, todo mundo erra. Todo mundo tem a sua própria guerra. É com essas palavras da Marcela Thaís que hoje eu venho contar pra você, certo? Sobre as vezes que eu chorei na escola. Meu nome é Lucas Coelho e pra quem não sabe, eu já chorei na escola muitas vezes. Eu era muito tímido e ficava nervoso facilmente em situações com pessoas desconhecidas, principalmente se tinha muita gente. Então, por exemplo, se você tem que apresentar algo na frente de várias pessoas, provavelmente você vai ficar nervoso. Alguns suam, outros tremem as pernas, outros perdem as palavras, gaguejam, etc. No meu caso, eu chorava. E no vídeo de hoje trago alguns casos de quando chorei na escola e também quero falar um pouco a respeito do choro em si. Primeiro caso, cadê mamãe? Tudo começou no prezinho, quando comecei a estudar. Sempre que começava as aulas e minha mãe me deixava na escola, eu ficava chorando. Até aí normal, soube que muitos choram. Mas no decorrer dos próximos anos letivos, nos primeiros dias, eu também chorava. Todos os outros alunos ficavam lá suave e eu lá no canto chorando sem nenhum motivo. Passava os primeiros dias tudo assim, até me acostumar e ficar normal com o resto da turma. Segundo caso, professora mal. Quando eu tinha uns 7 a 8 anos e comecei o novo ano letivo que tinha que estudar, era outra professora, e a anterior era muito boazinha, e eu gostava muito dela, era super gentil, um doce de pessoa. Já a nova professora tinha mó cara de senhorita Trunchbull, não deixava ninguém ir no banheiro, era super rígida, então eu fiquei muito assustado e mal, só ficava chorando na sala e não falava pra ninguém o porquê. Fui pra diretoria, chamaram minha mãe e eu não falava nada, até que minha mãe me levou ali no pátio, ficou conversando comigo e tivemos a seguinte conversa. Que foi, filho? Por que você tá chorando na sala? Porque a professora é feia! Ah! Eu não sabia explicar que ela era mal, a cara emburrada, então, naquele momento, essa foi a forma que eu soube me expressar. A diretora me mudou de sala para uma com a antiga professora e tudo ficou bem. Terceiro caso, amigo secreto. Isso aconteceu, eu tinha uns 9 anos. Geralmente tinha amigo secreto no final do ano letivo, e eu tinha tirado uma garota lá. Comprei um presentinho e tal, e fui pra escola. Mas chegando lá, percebi que esqueci em casa o presente dela. E aí já sabe, né? Fiquei chorando lá, sendo que minha mãe tinha voltado em casa pra pegar o presente que eu esqueci. E eu lembro que as garotas ficavam me consolando, alisando meu cabelo, tipo, vai ficar tudo bem. Ai, não chora. Minha mãe trouxe o presente e deu tudo certo. Quarto caso, não tinha cadeira. Quando eu tinha 11 anos... Quando eu tinha uns 11 anos, eu cheguei na escola atrasado e não tinha mais cadeira. E quando isso acontecia, geralmente a pessoa ia em outra sala, pegava uma cadeira e trazia pra sala. Mas com o Calabreso aqui, né, o sistema é diferente. Eu cheguei, não tinha cadeira e aí eu chorei, fiquei chorando lá na sala. E aí um dos garotos que estavam guardando uma cadeira pra alguém acabou me dando aquela cadeira com pena de mim. E foi bem paia, porque os alunos já estavam bem grandinhos e eu fiquei lá com cara de trouxa lá chorando por algo tão besta. Quinto caso, professora me bateu. Com 12 anos, estava chovendo muito e nessas horas a professora parava de dar aula porque simplesmente não dava pra ouvir nada, sabe? A chuva batendo no telhado e tal. E enquanto isso, meio que a galera tava liberada pra conversar, brincar. E eu tava fazendo alguma macacada lá na janela com um palito de pirulito e ela já tava de olho em mim. Quando a chuva parou e ela recomeçou a aula pedindo pra eu ler uma página lá do livro, eu meti o louco, fiquei lendo baixinho, só pra mim e pro meu amigo que tava do meu lado. Certeza que a professora tava num dia mal. Ela veio até mim, tirou o livro da minha mão, tacou na minha cara. Eu chorei, fui embora pra casa chorando, cheguei em casa ainda fingi que tava dormindo. Porque se eu tivesse em casa antes da hora de acabar a aula, aí minha mãe ia torar os meus coros com o cinto. Acho que até hoje eu nunca tinha contado essa história pra minha mãe, enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, que eu fui contar pra ela, que eu apanhei da professora, tá ligado? Ai, meu Deus. Sexto caso, uma menina quis me beijar! What the fuck? Eu quero lembrar vocês que eu sempre tava um ano mais novo que as outras pessoas na sala, porque eu pulei um ano letivo. Então, se normalmente as pessoas tinham 11 anos na sala, eu tinha 10, tá ligado? Então, na oitava série, que hoje é conhecido como nono ano, a galera já tava naquela idade de pegar, de beijar, de ficar, etc. E eu só queria saber de soltar pipa, brincar de peão, peteca, ver Naruto, jogar videogame. Daí uma amiga que nós sempre sentava junto, fazia os trabalhos juntos e tal. Basicamente nós éramos os nerds da sala, os mais inteligentes. Ela já ficava com os caras depois da aula. E tipo, eu achava aquilo mó bizarro.
E um dia ela simplesmente me pediu um beijo. Eu falei que não. E a partir daí ela ficou louca. Ficava falando pros outros que eu era gay, que eu teria que beijar ela pra provar que eu não sou gay. E eu sempre me recusava. Com o passar dos dias ela falou pra outra amiga, e aí ficou as duas enchendo meu saco. Teve um dia que reuniu uma galera e ficou muita gente falando que eu era gay, rindo de mim porque eu não beijava ela. E aí aquela pressão toda daquela galera rindo de mim, subiu ali, eu fiquei com vergonha, muita vergonha, e eu não tanquei e fui de choro. Eu lembro que nesse tempo eu tava fazendo uns quadrinhos junto com meu amigo de sala e eu tava colorindo uma página e chorando, enquanto todo mundo tava rindo de mim, então eu só conseguia manter meus olhos fixos no desenho, porque eu não conseguia olhar ninguém, sabe? E as minhas lágrimas caindo assim na página, e ele enxugava assim minhas lágrimas antes delas caírem na página. Ai, ai. 7º caso, uma menina me bateu. O pessoal gosta de me bater, né? Eu tava no último ano do ensino médio e estávamos fazendo uma prova, não lembro de qual matéria. Mas o professor tinha saído da sala e já viu, né? Professor saiu, fumaça subiu. Não, brincadeira. Professor saiu, os caras pesquisavam a resposta na internet. E minha amiga de cadeira de trás tava escrevendo o maior textão da questão no Google, tá ligado? Aquela maior pergunta zona grande, naquele teclado maior pod lá do celular dela. Quando eu fui dar uma de engraçadinho, saí clicando na tela do celular dela de todo jeito lá. E aí, cadê a resposta tal? E aí apagou tudo que ela tinha escrito. Ela ficou muito pistola, sentou o cacete em mim, me deu uns 15 murros lá. Eu fiquei mó cara de bosta, não cheguei a chorar, né, mas fiquei com os olhos cheios d'água, enquanto o geral ficou naquele climão, né, e eu ali... Pois é... Essa história é meio paia, né, tipo, não é literalmente um choro, mas eu achei engraçado, eu tava lembrando disso enquanto contava com meus amigos, e eu quis botar aqui no vídeo, é isso aí. 8º caso, bullying! Quando eu tinha uns 16 anos, eu tava fazendo um curso no Senai e tinha uma rapaziada de 20 anos e até mais. Os malucos pegavam muito pesado, eles me zoavam sempre. Eu já tava acostumado, porque sofri a vida toda com a minha magreza, né? Mas teve um dia específico que os caras estavam pegando muito no meu pé a aula inteira. Já me zoando muito, todo mundo já tava naquele clima rindo muito de mim. O cara olhou assim pra mim e falou: aí, se o Luca ficar de pau duro, ele cai pra frente, mano. E aí já viu, né? Simplesmente a sala inteira estava rindo de tudo que o mano falava de mim. A ponto do professor parar de dar aula pra rir também. E até mesmo o meu amigo que tava comigo ria, falando que é só piada e tal, mas eu não tanquei e fui de choro. Pessoas ansiosas que sofreram traumas, extrovertidas e empáticas são mais propensas a chorar. O humor e níveis de estresse, flutuações hormonais, cansaço e saúde mental também influenciam. Por muito tempo, tentei conter as lágrimas e não chorar, porque cresci numa família onde chorar era coisa de fraco, de viado. Mas quando eu via algo que me emocionava, eu chorava, não aguentava. Eu estava totalmente lascado se alguém da minha família descobrisse, porque eles iam me zoar muito. Eu lembro que eu chorei assistindo o Patinho Feio do canal Futura, e isso foi motivo de zoação por muitos anos na minha vida, na minha família. Desde então eu jurei pra mim mesmo que eu nunca choraria assistindo mais nada. Anos depois eu chorei vendo Sempre ao Seu Lado, o filme lá do cachorro, né? Muito bom esse filme, inclusive. O pior é que eu sou o único da família que tinha esse problema. Então eles sempre riam de mim em qualquer situação, principalmente na hora da comida. Eu não lembro o motivo específico, mas sempre na hora da comida eu chorava. Meus irmãos ficavam rindo de mim, minha mãe rindo, e era simplesmente uma tortura almoçar com minha família. Eu queria poder ir pra um canto e almoçar só, mas minha mãe não permitia, tínhamos que comer todos na mesa. E aí sempre ela brigava comigo porque eu era um chorão, e eu era um cara muito chorão, muito chorão. Chorei na rua, voltando sempre pra casa, assim, chorando no meio da rua. E, enfim, o que eu quero trazer com tudo isso é que, caso você seja uma pessoa assim, eu quero te dizer que tá tudo bem. Chorar não é um sinal de fraqueza, chorar faz bem. Ao chorar, o organismo libera endorfina, o mesmo hormônio produzido pelas atividades físicas. Assim, o choro possibilita um alívio das dores que está sentindo, tanto físicas ou emocionais. A coisa mais corajosa que alguém pode dizer é: me ajuda. Pode ter certeza que sempre irão existir pessoas que vão te entender, você não tá sozinho. Só depois de adulto que eu percebi que tava tudo bem, e que inclusive é melhor ser assim e se compadecer da dor dos outros do que ser uma pedra que não liga pra nada nem ninguém. Então, que possamos ser pessoas melhores e aprendermos a tentar entender uns aos outros do jeito que são. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima, meus queridos. Terminou a história. Lá vai Patinho Feio.
Eu não lembro bem por que exatamente eu chorei quando eu vi o Patinho Feio, mas revendo esses dias, enquanto eu escrevi o roteiro, eu vi como a família dele tratava ele e as pessoas, e eu acho que eu acabei me identificando quando era criança. Deve ter sido por isso. Hashtag somos todos patinhos feios. de amor e de Quero ver que hora que eu vou virar o cisne, mano. Eu quero virar o cisne! desencantador. Ai. Pra toda criança Também tenho Instagram e faço live na Twitch. Tamo junto! dançando, dançando.